Salve, salve, pessoal. E aí? Beleza, Eduzão? Volta na área, vambora. Vambora, bem-vindos a mais um Lancei Essa. Estamos aqui hoje para falar com você, founder, startupeiro, que está afim de abrir uma startup ou abrir uma startup e quer ter aquela conversa honesta, aquela conversa verdadeira, né, não, Eduzão? Boa, exatamente. Tá quebrando a cabeça já, porque se fosse fácil estava feito. É isso. Né? Então, espero que o papo seja legal. Temos bastante coisa para debater. Pô, e hoje o assunto é incrível, eu pelo menos sou fã do assunto. Vamos falar hoje sobre marketing, venda e produto, né? Queremos saber aí o que são as dificuldades, como que cada área se comporta e a troca entre essas áreas. Então, trouxemos aqui uma convidada super especial, Karina, muito bem-vinda. Oi. Se apresenta rapidinho para a galera. Então, eu trabalho há 12 anos com marketing, sou marqueteira de formação. Sempre trabalhei em empresas SaaS, então de tecnologia, sempre com B2B. Então, tenho aí uma boa jornada, algumas coisas para compartilhar, boas e ruins. E assim, o pessoal de produto te dá muito trabalho? Eu queria que me desse mais trabalho. Às Olha, vezes já eu queria gostei. que me desse mais trabalho. Entendi. Legal, gostei. Pô, vamos debater isso, quero entender como que funciona essa relação, né? A gente vai entrar agora nesse papo, mas antes de começar esse papo, quero fazer um anúncio aí para vocês. Dia 16 de setembro nós vamos ter mais um resenha. Resenha é aquele encontro presencial para ter aquela troca honesta, né? Exato. Para a gente falar de founder para founder, trocar ideia sobre o que está acontecendo, fazer relacionamento. E, pô, se você não foi no último evento, foi incrível. Foi louco, deu 80 pessoas. Foi o que teve mais gente até agora. Uhum. Eram 25 universitários ou acadêmicos, né, mestrandos, a galera que está na universidade. Tinha uns 30 founders de startup. Uhum. Tinha gente do CIA, né, o Centro Integrado de Inteligência Artificial. Também entidades do governo, tiveram algumas pessoas representando o governo. Foi muito doido, porque foi justamente essa salada e o NPS do evento ficou 97. Foi o mais alto que a gente teve até hoje. Então a gente está com certeza num caminho legal e a ideia é daqui pro final do ano fazer um por mês, né? Então a gente vai ter esse de setembro aí. Se tudo der certo, a gente passa a dar 100 cabeças aí. Nossa meta agora é trazer 100 pessoas, então, pô, você tá super convidadíssimo, traz seus amigos também, mas só aquela galera true, né? Aquela galera que tá afim de trocar ideia, sem botar o ego no meio. Eu acho que você fez aquela introdução no evento, aquela introdução no evento falando sobre, né, como a gente tá ali para trocar uma ideia de verdade, exato, sem querer baixar a guarda, né? Senão vira mais um evento engravatado, aquele negócio todo mundo querendo ser o mais bonito que o outro. Não, mas isso aí eu faço muito melhor, tá ligado? Aí tipo vira um evento merda, né? A verdade é essa. Então... Fica chato, né, trocar ideia desse jeito, mas pô, eu acho que esse é o grande valor do evento. Falar com a guarda baixa, poder expor seus erros, seus acertos. E assim, o último evento foi um sucesso, mas ele só foi um sucesso porque ele foi consequência de todos os outros. É isso. Né? Então a gente vem fazendo uma sequência de eventos para trocar ideia, conhecer founder. Então a gente quer conhecer vocês. Tem muito founder querendo trocar ideia lá dentro. Tem mesmo. Oportunidades acontecem, network. Recebi uma resposta agora vindo para cá falando que teve gente que foi contratada lá dentro. É mesmo? Caraca, então, assim, eu não sabia dessa. Pô, a galera troca muito. Que louco. Tá super convidado. Você quer saber mais? Resenha.ia é o resenha. Vai estar aí no link da descrição. E também no nosso Instagram, no nosso YouTube. Fala com a gente qualquer coisa que a gente fala mais sobre isso. Nos vemos lá. Vambora. É isso. E sem mais delongas, vamos começar aqui agora falando sobre, né, marketing e vendas versus produto. Não é versus, pois é, aí que tá. Né? Mas assim, nunca foi tão fácil abrir uma empresa. Né? A gente está no momento que a IA está facilitando bastante. A gente vê aí o Lovable com 30 e poucas pessoas, tem um crescimento mais rápido da Isso eu não acredito até hoje, velho, nessa formação de 30 pessoas na equipe. Eu vi uma entrevista deles hoje falando que são 32 que trabalham lá, mas que eles têm alguns parceiros estratégicos, uns especialistas que vão lá e apoiam em algumas coisas, sabe? Mesmo assim, é muito desproporcional, É muito pouco, né? Para ser esse crescimento maior da história. Então, pô, se tá acontecendo isso, quero entender como que a gente começa uma startup agora, né? Já que a gente está nesse mundo de IA, falando sobre vendas e produto. Qual que é o melhor caminho? Existe um caminho? É um, é outro? Como que é? O que tu acha? Cara, assim, o melhor caminho é o que já deu certo dos dois jeitos. Né? Então, eu acho que dá para começar vendendo e depois você entrega e vai saber como. Eu gosto desse caminho também. Eu acho ele, assim, meio hardcore, assim, o estilo bruto de fazer empresa. Com o IA, isso
pode ser um pouco mitigado. Hoje você consegue ele fazer um produto mínimo para uma validação inicial, então acho um caminho interessante e dá para começar apaixonado pelo produto também. Né? Então, assim, eu trabalhei numa empresa de tecnologia que era startup. Eu tô há 12 anos trabalhando em startup. Assim, em anos de cachorro, eu já tenho mais de 70. Então, pior que é meu. Tipo, se você sabe o que a gente tá falando, dê sua risada também, porque é impossível. Passa um semestre e você fala, mano, eu já tô ficando velho, não aguento mais. É puxado. Pisque 2 vezes se você está em apuros. Mas essa é a minha verdade, assim, marketing em startup. Então tem como começar com marketing e agora o MVP criando por IA tá mais fácil. Eu acho. Mas, assim, uma das startups onde eu trabalhei, e foi vendida ano retrasado para TOTUS, que é a Agora, começou por produto. Era um mercado regulado, então, o Ministério do Trabalho tinha lançado uma portaria para regulamentar o ponto eletrônico. Eles viram essa oportunidade e foram um dos primeiros a homologar o ponto eletrônico. Então, eles ganharam um mercado olhando para o produto. Você percebe? Legal. Então, assim... Nunca tinha visto por essa abordagem de você ir para um mercado regulado e criar o produto e ser o primeiro a chegar. E ser o primeiro, porque já existiam muitas empresas de ponto eletrônico, só que essa portaria, ela veio e regulamentou. Olha, o ponto eletrônico, ele tem que ter essas características e ele tem que ser homologado pelo Ministério do Trabalho para poder ser utilizado pelas empresas. E as empresas têm que se adequar. Ou seja, as empresas que já tinham... Tinha demanda, mas não tinha oferta. Exato. Elas já tinham ponto eletrônico, elas tinham que trocar o ponto eletrônico. Então, você imagina, nas operações. E a gente homologou muito rápido. E aí, homologou já com SaaS. Imagina, isso em 2010, a startup. Então, com SaaS... com IoT dentro do produto, assim, claro, depois a gente ganhou o mercado pelos diferenciais. Mas o início lá, os primeiros clientes, foi porque eles estavam trocando a base instalada. E foi produto. Não tem muita inteligência de marketing nisso, assim. É produto, né? Então, Mas aí eu fiquei confuso, porque falando não tem de marketing, mas como é que você consegue o cliente? Então, porque o cliente está trocando a operação e dentro do Ministério do Trabalho, eles tinham lá a lista de equipamentos homologados. Então, a pessoa achava pelo canal oficial. Achava pelo canal oficial, loucura, entendeu? Tá, então, na verdade, o marketing já era feito pelo próprio governo para vocês. De alguma forma, né? Mas vocês tinham que fazer a venda também. Mas você pensa assim, que não é uma inteligência de marketing. Quando eu falo marketing, eu quero dizer essa parte estratégica, né? De você chegar. Claro, tinha uma célula de marketing, mas as vendas foram empurradas pelo produto, né? Então, quando você fala, eu vou escolher entre marketing e produto, de alguma forma você está investindo mais tempo em um, mas não significa que você não tenha nada no outro, né? Então, até para você desenvolver o produto, eu estava até falando para o Edu, antes da gente começar aqui, produto é um dos P's de marketing. Inclusive, é o P mais importante de marketing. Quais são os P's de marketing? Os P's de marketing são produto, praça, publicidade e preço. Então, você vê que todos os 3 que vêm depois, né? Que seria praça, que é o mercado em que você vai vender, e o mercado endereçado, eles vêm do produto. Porque o produto, ele delimita, às vezes, né? Ele direciona quem quer a tua praça. Isso, porque o produto não é só o que eu estou vendendo, é a proposta de valor que eu entrego, né? Isso está embarcado ali dentro do produto, né? Não dá para separar esse copo do valor que ele gera, né? E eu só consigo vender um copo se ele gerar valor para o usuário do copo, né? Então, essa visão de valor e produto, ela vem do marketing, né, que tinha ali digamos, essa interface com a área de design. Então, design também olha muito para produto, tanto que existe a disciplina de design de produto, né, que basicamente cria tudo que a gente vê aqui, assim, do microfone à cadeira. E ele veio nessa área. E aí vem o SaaS, né, as empresas de software, e elas percebem que várias dessas competências, elas precisam de uma aplicação específica ali dentro da área de tecnologia. E aí que entra o Edu. E Acho aí, que começou Edu? a ficar difícil, né? Tipo assim, é engraçado esse negócio, às vezes. Vem primeiro marketing ou produto? Pois é, eu concordo com sua visão. Eu acho que marketing, pelo menos assim, na linha cronológica da história, o marketing, a necessidade de vender é o que existe. No vácuo, tem a vontade de vender e de crescer. E aí, produto, de fato, é uma competência dentro do marketing que precisou
amadurecer muito nos últimos 10, 15, 20 anos para suportar tudo que estava sendo feito ao redor dele, tá ligado? Porque eu acho que ele começou a... Igual, tipo, a gravidade, tá ligado? O corpo vai ficando tão grande que coisas começam a orbitar ao redor disso, tá ligado? Antes podia ser um fator da sua estratégia de marketing e aí começou a determinar muitas outras coisas, né? Pô, tá restringindo o meu persona. Aquela métrica que eu gosto muito, time to value, né? O meu usuário demora para ver valor no produto, isso matava a conversão do teu time de vendas, do teu time de marketing. Aí veio a onda que ainda acontece do product-led growth, né? O produto gerando o crescimento por aquelas estratégiazinhas do próprio produto, referenciar um usuário para outro, fazer conexões, expandir, virar um canal de aquisição. Então, tipo assim, antes, né, cronologicamente, marketing veio primeiro. Mas produto se tornou algo tão essencial que hoje, igual a Ká falou, tem muitos negócios, é possível, hiper possível você imaginar um negócio que começa por produto e se desdobra para marketing. Inclusive, os americanos têm essa vontade, né? Eles acham muito atrativo falar que não, a minha empresa não precisa de marketing. O produto é tão bom que ele se vende sozinho. Eu não sei até que ponto isso é realmente legal, porque eu acho que marketing, igual a gente está conversando, né? As coisas são meio misturadas e tem um valor essencial, mas também, ao mesmo tempo, agora fazendo o outro lado do meu ponto de vista. Cara, é igual a gente falou em bastidor, produto, se for feito do jeito errado, nunca vai conseguir ser a primeira parte dessa história. Porque produto não é a disciplina de desenhar o copo, tá ligado? Produto é a disciplina de entender, igual a Kalina falou, o valor que o copo gera, para quem o copo gera valor, né? Onde está essa pessoa, por que tá difícil, como que a pessoa chega no copo, usa o copo, sai dele mais feliz, tá ligado? Essa jornada, essa história, isso é produto. E como a gente entrega, né? Dali para dentro também, as equipes, como todo mundo colabora ao redor disso para fazer isso funcionar. Então, tipo assim, 90% do mercado olha produto como sendo o copo. Ah, é a área que faz o copo. Aí não funciona nunca. No SaaS, é isso, né? Então, assim, o que é produto? Ah, é o software. Tipo assim, a área de produto. É o desenvolvimento, é o código. Ah, o meu produto é o meu código. Como assim, né? Não é. Não é. Aí tu tem área de desenvolvimento. Aí, por isso que a gente tá aqui discutindo, é produto, não é produto, né? Quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha. Mas, às vezes, até o conceito de produto não é muito claro na cabeça de quem tá empreendendo ou até de um gestor de vendas. Quando a gente fala de marketing, tô tentando representar aqui a área de marketing e vendas também, né? Mas essa clareza sobre o que é o produto também é importante, né? Que o produto não é o código. Sim, o produto é outra coisa. E é essa coisa que a gente pode... Exato. Eu fiquei na dúvida que você trouxe alguns termos, né, de desenvolvimento de produto agora. Você falou 2 termos, qual que foram eles? Não sei. Time to value. Time to value, sim. Queria que você explicasse pra gente o que é o time to value e o produto que desenvolve... Product-led growth. Tá, são 2 gourmetizações... Como a gente fala em português. Então, é isso, vamos lá. São 2 gourmetizações de coisas simples, tá ligado? Aí eu falo o termo porque a gente se habitua a estudar dessa forma, né? Mas na prática, assim, time to value é o tempo que o teu usuário, do primeiro contato que ele tem com o produto, quanto tempo leva do primeiro contato dele com o produto até o momento que ele vê valor, ele tem aquele uou, né, que a galera coloca na literatura. Uou, caraca, tipo, consegui cumprir o que eu precisava com esse produto. Porque tem uma escola de produto que eu gosto muito, que aí é um outro nomezinho em inglês, fala do job to be done, né, que é o trabalho a ser feito, digamos assim, é o que... Pra que existe? O que ele precisa cumprir, digamos assim, que fala que o produto, na verdade, ele existe para que você o alugue por um tempo determinado de tempo para que ele cumpra um serviço por você, tá ligado? Eu gosto bastante dessa ideia, porque ela, tipo assim, ela meio que universaliza a ideia. Independente se é um copo ou se é um sistema, na prática eu vou alugar aquela coisa por um tempo para que ela me, né, faça algo por mim, digamos assim. E aí, o faça algo por mim, você consegue definir na história do usuário qual é esse momento em que o cara fala, caraca, funcionou. Por exemplo, igual a Kalina falou da agora, talvez fosse um momento que um gestor de RH olhasse aquilo lá e falasse assim, caraca, gerou o relatório do mês agora, tipo assim, e aí tô em conformidade. Pra gente era o primeiro ponto batido. Ah, pelo usuário? O primeiro ponto batido, porque como era real time, isso não existia, tá? Em 2010 isso não existia. Então, tipo, o usuário bateu o ponto e em tempo real o gestor vê o ponto no sistema. Aí, essa coisa acontecendo, ele falava, meu Deus. Esse era o primeiro valor.
é o primeiro valor percebido. Tipo, Legal. aquela primeira entrega de valor que agora eu sou um usuário do sistema. Perfeito. Agora eu não vou perder esse cara tão fácil. Sim, ele cumpriu a primeira etapa. Ele cumpriu a primeira etapa. Eu fiquei na dúvida em como que o marketing e vendas conversa com o produto para entender isso. Isso é uma atividade de produto. Isso aí é você e o Flamengo, né? A torcida do Ou é Flamengo. da área de marketing e vendas? Assim, vamos lá. Como que ele conversa? Vamos no como ele deveria conversar? Vamos. Porque, assim, muitos times de marketing e vendas não conversam muito bem com o produto. Uhum. Então, às vezes, o time de marketing e vendas, ele tem demandas reais do mercado ali todos os dias e ele continua falando para o usuário. Não, eu não posso te atender porque o meu produto não faz isso. Não, meu produto não faz isso. Meu produto não faz isso. Isso não retroalimenta a estrutura. Não traz o aprendizado de volta. Isso, não traz o aprendizado de volta. Isso acontece muito, infelizmente. Muito mesmo. E, às vezes, a área de produto é quem cria essa barreira. Ela vai falar assim, olha, quando chegar alguém... Esse é o escopo do nosso produto. O nosso produto, ele faz A, B e C. Né? O nosso produto bate ponto. Então, o nosso produto é ponto eletrônico. Ele vai bater o ponto de quem tem jornada de quem tem jornada fixa. Que entra às 8 e sai às 6. Aí, todo dia me liga alguém... Eu estou usando bastante o exemplo da agora, mas eu poderia usar da Config, eu poderia usar da Pixforce, que é onde eu trabalho hoje. Enfim. Mas, vamos lá. Ele tem jornada fixa. Ele entra lá às 8 e sai às 6. Tá, mas aí agora me ligou um cara que o ponto dele é flexível, a jornada dele é flexível, ele tem banco de horas. Ah, não, o produto não faz. E descarta isso. Então, o produto não faz. Então, às vezes, o time de produto cria essa barreira, ele cria lá as features e ele limita a entrada de feedbacks. Não é importante limitar para ter um nicho de qual que você vai trabalhar? Assim, eu acho que é importante você limitar, mas é importante você documentar feedbacks e encontrar padrões também. Né? Então, às vezes, você descartar esses insights faz com que você descarte um mercado e uma oportunidade que você não estava olhando. Que, às vezes, o teu mercado de jornada fixa é isso aqui, e o teu mercado de escala flexível é esse aqui. E, às vezes, você está ignorando isso. Né? Então, essa interface trazendo do ponto de vista de vendas e marketing, levando insumo para o produto. Né? Um marketing que faz uma pesquisa de mercado bem feita, que vê como os leads se comportam, também traz insumo para o produto. Que tipo de conteúdo o meu público consome? Como que isso se relaciona com o meu produto? Então, eu tenho um produto de ponto, mas quando eu lanço um conteúdo sobre férias, que também é voltado para o RH, porque eu tenho uma persona complexa e eu vou ter diferentes tipos de conteúdo para nutrir essa persona, cara, conteúdo de férias, bomba. Toda vez que eu posto conteúdo de férias, é batata. É muito download, muita interação. Enfim, é um conteúdo que engaja. Pô, será que nosso produto não devia atender férias também? Será que isso não é uma demanda mais importante pro time? Sim. E aí, do outro lado, o produto também. O produto, às vezes, ele tá lá na célula dele, conversando com o usuário. A área de produto boa, né, que eu tô falando. Que é, tipo, a que fala com o usuário. Isso, que desenvolve produto falando com o mercado e tal. Às vezes, ele tá lá, já tá construindo produto de férias. E nem ouviu ninguém. Não, ouviu o usuário. Ele falou com a pessoa certa. Ele sabe que o produto de férias é importante. Mas ele não avisou o marketing para preparar o mercado. Não avisou o marketing para preparar esses leads. O marketing está produzindo conteúdo no modo aleatório, sendo que ele podia estar focando numa feature que vai sair mês que vem, ano que vem. Preparando o mercado, gerando uma demanda reprimida ali. Ou o próprio time de vendas e preparando treinamento e conteúdo de produto sobre isso. Trazendo desenho de ICP, isso que o Edu falou sobre jobs to be done. Cara, na minha visão hoje, quem tem que ter a melhor visão de jobs to be done da persona, do ICP, é o time de produto dentro da empresa. Ele é dono disso. Em inglês aí, quem tem que fazer o job to be done do ICP... Isso. Persona, O ICP é o Ideal Customer Profile, que é o perfil de cliente ideal. Então, quem que é o meu perfil de cliente ideal? Né? Quais que são as características demográficas desse cliente ideal? Ele é homem, ele é mulher? Ou se é um B2B? Ele é o gestor... são empresas de que tamanho, de que porte, de que segmento de mercado? Enfim, então, esse é o meu ICP.
Tá. Esse é o Ideal. Isso, tá. é o ICP. E aí, o Jobs to be Done é o que o Edu comentou há pouco, que são as tarefas que aquele usuário faz, ou ele tem que fazer na vida dele lá dentro da empresa, ou na vida pessoal dele, se for um B2C, e que ele tem que fazer aquilo, e ele tem que cumprir, e o produto ou faz por ele, ou facilita a vida dele naquela tarefa. Tá, então o Job to be Done é para poder ele receber o que ele está querendo contratar, é isso? Isso, a proposta de valor. Tá. Voltando pro copo aqui. E por que se relaciona o ICP com o Job to be Done? O Job to be Done é a tarefa daquele ICP. É isso. Então, eu tenho um mercado, que seria, né? Eu tenho lá, eu vou atender... Vou voltar, por exemplo, do ponto. O ponto é fácil, né? Então, eu vou voltar pro ponto. Eu tenho uma rede de franquias. Eu tenho 10 franquias de um ramo alimentício aí. Eu tenho 10 franquias espalhadas por Brasília. E aí, o meu RH é centralizado. Mas os funcionários batem ponto, cada um lá na sua unidade. Eu sou RH. Eu tenho que, todo final de mês, recolher a folha de ponto lá de cada franquia. Isso é um job. Isso é um trabalho. Você tá vendo? É um trabalho que eu preciso fazer. É um job to be done. É um trabalho a ser feito. Eu preciso fazer esse trabalho todos os meses, porque eu preciso fechar a folha de pagamento. Então, o ponto batido é um insumo para a folha de pagamento para eu poder pagar as pessoas que trabalham para mim. Entendi. Então, eu sou obrigada a ir lá e recolher essa folha de ponto. Aí, eu chego lá e a folha de ponto tá rasurada. Ou não tá preenchida. Tá. Aí começa o te vira. Aí começa o te vira, porque o trabalho é meu, eu sou o RH. Tá. Então, esse é um trabalho meu. Quando eu coloco lá um ponto eletrônico em nuvem em tempo real, eu deixo... Salvou a vida do RH. Eu continuo tendo o trabalho, o Job to be Done, ele segue existindo, mas ele tá facilitado, porque ele é em tempo real. Então, em tempo real, o usuário bate o ponto. Se ele não bateu o ponto, eu sei que ele não bateu o ponto, eu ligo lá. Ô, fulano, tá aí? Por que você não bateu o ponto? Tá. Bate seu ponto. E aí, eu começo a fazer uma gestão disso também em tempo real. Chega o final do mês, eu continuo tendo o trabalho de fechar o ponto para fechar a folha. Só que eu facilitei muito o trabalho com o meu produto, entendeu? Exato. Entendi, mas e aí, então, o seu ICP, nesse caso, seria... Seriam empresas de varejo multisites, que tem múltiplos locais. É porque o ICP, ele é a definição do como ela, como marketing, tá olhando pro mercado, né? O persona, que aí eu posso criar um persona para representar um usuário. Tá, mas o ICP, ela tá olhando no ponto de vista do mercado do... Cara, como eu acho esse cara? Como eu prospecto? Como eu atraio esse cara? E aí a gente vai depois olhar para a jornada de conversão, que ainda é marketing, aí pode ser marketing e produto. Dentro dessas jornadas, por exemplo, se tu tiver uma jornada de freemium, se você tiver uma demo, como que essa pessoa entra na interface e aí cada persona dentro do ICP interage com aquela jornada de conversão. Então, uma persona que é essa que você falou, do RH, vai querer ver talvez uma visão mais de relatório, mais administrativa. E aí, se tiver uma persona, por exemplo, administrativa que está no chão de fábrica, ele vai querer ver como é que funciona. É só fazer isso aqui? Não, legal, o meu time vai fazer. O dono vai querer ver uma visão, talvez, o que isso vai gerar de quer garantir que tá abrindo a loja na hora. Pronto, exato. Tipo, eu quero ver lá se o cara tá chegando às 8, porque se ele chegar às 8h30, minha loja não abre 8 horas e eu quero que esteja aberto 8 horas, porque senão eu tô perdendo cliente. Só que aí você vê o tanto que é cross, tá ligado? Trabalhista, né? Só que aí você vê, tipo assim, a coisa, ela... Já é difícil falar onde que ela nasce. Se nasceu no marketing ou no produto. Mas beleza, cada negócio tem a sua história. Só que aí até onde vai e até onde acaba, não tem a definição. A verdade é essa. Cada negócio que a gente vê no mercado cria o seu jeito de determinar isso. Né? Então, tem empresas que vão ter uma área de product growth, uma product marketing, outra vai ter um marketing muito integrado com o produto, tá ligado? Você tem formas e formas e formas sem uma ciência exata do como deveria ser feito, mas do que funciona talvez para negócios de perfis diferentes. A grande dor que acho que é legal a gente debater é, dentro dessa complexidade de corresponsabilidades, aí o que acontece é o que a Kalina falou. Uma área não conversa com a outra, uma área não escuta a outra, tá ligado? E aí eu acho que sobre esse assunto, talvez, no meu ponto de vista, vale fazer 2 grandes puxões de orelha, tá ligado? O primeiro pro próprio time de produto, que eu vejo muito time de produto no mercado, que agora esse negócio ainda é meio hypezinho, né? Não 100% não passou tudo, mas ainda é um pouco.
e se achando, tá ligado? Não, porque eu sou de produto, eu sou PM, eu sou GPM e tal. Galera, produto é cross, tá ligado? Produto, eu acho que é difícil tu achar uma área, talvez tecnologia, tá ligado? Que é tão cross quanto produto. Produto não é fim. Cross, que é uma área de back, tá ligado? Que, tipo, ela suporta as outras. Ela se relaciona com as outras. Mas produto, por si só, ele não vai decidir. Saca? O produto não vai decidir a parada sozinho. O produto vai escutar o marketing, vai escutar o atendimento ao cliente, vai escutar o time de tecnologia, vai escutar e juntar todas essas informações para que seja decidido em conjunto ou por quem tem a decisão. Mas não é o PM que vai chegar lá e vai falar assim, não, então o produto agora não vai ter o módulo de férias. Não, porra, tu vai decidir sozinho, mano. Tá ligado? Quem é você, velho, que vai falar tudo isso e vai mudar talvez um ano de vida da empresa, sacou? O rumo da empresa nessa sua decisão. Então, por ser uma área meio, essa palavra que eu queria, por ser uma área meio, o produteiro tem que escutar. Então, pra mim, esse é o primeiro puxão de orelha. A galera não sabe escutar, mano. Tem que escutar quem? Todo mundo. O cliente, o marketing, o time de tecnologia, o time de atendimento, todos os times. Branding, que tá em marketing, mas, né? Você vai quebrando caixinha, o financeiro, todo mundo. E esse é o primeiro grande problema. O produto não escuta, velho. Sacou? O que é mais comum, vou ser meio grotesco, mas o mais comum é você entrar numa call com a galera de produto e você esperar a galera de produto falando nessa call. Entendeu? Independente de qual é o mercado, de qual é o nicho, esse é o estigma, entendeu? E ela, então, deveria não chegar falando, não, chegar ouvindo. Ouvindo. Perguntando pra ouvir a resposta. Então, tipo, você deve ser propositivo. Cara, qual que é a próxima, o próximo ciclo? O que a gente deveria entregar de valor pra empresa, pra usuário? Qual que é a melhor coisa pra gente fazer agora? Beleza, joguei a pergunta. Aí eu escuto, velho. Escuta e anota. Ou eu vou fazer assim, essa conversa com o time de design pra gente falar, vamos elaborar uma pesquisa para o mercado, pra gente escutar o mercado. Mas eu jogo pro design a dor. Quem que vai montar a pesquisa é design, não é produto. Tá ligado? Porque é quem tem a maior competência para fazer pesquisa de usabilidade, pesquisa de mercado ou marketing. Não sou eu. Design não é produto, então. Cara, tipo, tudo isso aí que entra. Produto, na essência, tá ligado? Define o produto. Pois é. Produto, eu não gosto de cravar uma definição para produto. Que para mim, o time de produto é o que suporta esse processo da empresa de criar algo que gera valor para a pessoa, tá ligado? Mas então, como isso funciona na prática? Cara, na prática é isso que eu tô te falando. É um time que ele só tem 2 trabalhos, mano. O primeiro é escutar e tá ultimamente conectado à estratégia da empresa, tá ligado? Porque você vai ser, digamos, um mensageiro daquela estratégia em todas as micro conversinhas que você vai fazer com o design, com o marketing. Se você sentir que nessa jornada do produto, nas telinhas do designer, a gente não tá comunicando aquele tom de voz que você conversou na reunião estratégica com o branding e com a diretoria da empresa, o seu papel é naquela call com o design e falar assim, cara, eu acho que aqui a gente tá falhando no tom de voz. Então você percebe que, na prática, o time e como isso funciona é você escutando a estratégia, escutando todos os times e fazendo esse meio de campo. É um meio de campo, tá ligado? Esse foi o primeiro ponto. Aí, onde entra o ponto que conecta com o que a Kalina tá falando? Que ela trouxe um desabafo que é muito, muito sincero. Pô, o time de produto não escuta. Cara, aí entra um outro problema grande do mercado hoje, tá? A maior parte dos founders, a maior parte das equipes de diretoria não entende produto, tá ligado? É um tema muito novo, muito recente. Quem é do marketing, muitas vezes, né, tem os 4Ps, mas, cara, produto se transformou numa coisa tão grande que você poderia facilmente passar 10 anos da sua vida estudando só isso, né? Então, normalmente, as pessoas olham o produto como uma coisa rasa, não como uma coisa tão profunda quanto se tornou. Então, como as pessoas, e principalmente os gestores dos negócios, não entendem, eles não conseguem incluir no planejamento estratégico da empresa produto. Só que produto bebe da estratégia. Então, quando acontece isso que a Kalina falou, a gente está lançando uma feature e não tem um plano de comunicação prévio para aquecer a nossa base e tal, é um problema de estratégia. É um problema de estratégia. Esse problema, você pode falar que é um time de produto ruim, você pode falar que é um time de marketing ruim. Para mim, é uma estratégia ruim. É uma estratégia e um desdobramento tático ruim. Porque, cara, so sorry, né? Desculpa. Não tem como culpar um PM. Não tem como culpar um gestor de mídia. Não tem como culpar...
é a estratégia. Isso é o coração da empresa. Você tem algum exemplo, assim? Tem um, perfeito, claro. Vamos botar um pouco complexo. Eu acho que do jeito que você tá falando, mostra muito como... É piegas, assim, né? Mas é bem embatido também. Mas como produto não é fim, produto é processo. Exato. Né? O que isso significa? Eu acho que até... Assim, eu acho que fica claro quando a gente pensa no modelo SaaS. Né? Por que você paga uma assinatura e você não compra uma caixinha? Por que isso é tão melhor do que você comprar uma caixinha? Porque você compra, além do que você está comprando hoje, a promessa da evolução. Eu não entendi, desculpa. Por exemplo, se você comprava o Windows antigamente, né? Em 1990, você comprava uma caixinha, a licença do Windows. Você comprou o Windows XP, boa sorte. O máximo que você vai ter é uma atualização de segurança. Quando você compra um produto SaaS, um Salesforce, vou usar como exemplo, porque é precursor no SaaS. Quando você compra um SaaS, hoje... Ele é um CRM assim, né? Ele tem 3 features e é isso. Você consegue controlar ali um pipeline mínimo ali de vendas. Legal. Amanhã, você tem mais uma feature. Depois de amanhã, você tem mais 2. E depois você tem uma em beta. Exato. Você está comprando a licença e a oportunidade de um produto em evolução. Então, por isso eu acho que a área de produto virou também... Tem tanto essa atribuição de ser uma área de processo. Porque você não está empacotando um negócio que acabou nele mesmo. Né? Que se encerra ali nele mesmo. Que seriam os projetos, né? Como feito antes. Exato, que seriam os projetos, como era feito antes. Eu entreguei, né? Eu vou lá, eu faço com você um briefing, né? Tipo, eu pergunto para você, o que você quer? Eu quero, sei lá, uma agenda digital. Tá bom, toma aqui esse produto. Não. Eu venho e entendo quais são as tuas necessidades. Eu venho falar, eu vou levar 12 meses pra resolver. 12 meses, tá aqui. Pô, mas depois que eu lembrei que eu tinha um negócio que eu queria controlar na minha agenda. Se você demorar 12 meses pra botar na mão da pessoa, pode ter certeza que são 12 meses no lixo, velho. No lixo. Aí hoje, então não. Hoje eu penso, eu vou criar um produto de agenda digital. Eu posso começar com só um agendamento básico ali. Depois eu vou crescendo aquelas features, né? E como que isso impacta o marketing e a venda? Como que isso impacta o marketing e a venda? Porque você falou que é um processo. Essa jornada contínua, você falou? Exatamente. Porque assim, a gente vê um marketing, por exemplo, da Coca-Cola que está aí atrás de você. Né? É a mesma Coca-Cola, né? Muda pouca coisa há muito tempo. Agora, você está falando de um produto em constante mudança. E aí o marketing e a venda... faz o quê? Tem que estar sempre preocupado. Por isso que é difícil pra caramba, né? E também por isso que a proposta de valor, ela tem que estar muito, muito clara. Porque geralmente... O público, né? Isso. O público tem que estar muito claro, exato. Então, assim, esse empacotamento... Por que essa visão de proposta de valor no produto, ela é tão importante? Né? Por que não é só o copo por ele mesmo? Ou essa questão de jobs to be done? Especialmente nesses produtos em constante evolução, como são os SaaS, né? Como são os softwares as service, os produtos por assinatura. Porque eu tenho que ter a visão de que o produto, ele é um produto real, ele tem camadas, assim, né? Ele é um produto real, que é o primeiro valor ali que ele gera, né? Para que serve aquele produto? Né? É que esse produto... E aí eu vou ter um posicionamento de produto em cima dele. Eu vou fincar meu pé ali e eu vou dizer, o meu produto resolve isso, ele faz isso. E esse posicionamento, ele é muito importante. Essa é a proposta de valor que você está falando. Ele conversa com a proposta de valor... Mas não... Ele conversa com o mercado, ele conversa com a função do produto, é o posicionamento daquele produto. Que é quando você for falar pro seu pai, tudo aquilo. Eu trabalho... Onde eu trabalho? Eu trabalho na empresa e faz isso, tá ligado? Tipo isso. Assim, criou isso. É a coisa mais direta que descreve. E o que é, então, a proposta de valor? A proposta de valor, então, aí ela é um combinado entre o que o mercado espera, o que eu ofereço e os benefícios que eu gero também. Então, ela, digamos, o produto estendido. Ele não é só o produto real ali. Ele é uma extensão do produto meio abstrata, que combina a expectativa do mercado, a visão do cliente, o posicionamento, né? Esse posicionamento ali fixo e claro do que esse produto faz. Um pouco do gap que os meus concorrentes deixam. Então, a proposta de valor, ela também, às vezes, exige olhar um pouquinho para o mercado. E aí, a contribuição do time de marketing com o time de produto. De entender, olha, eu tenho concorrentes falando desse jeito, desse jeito.
Quando eu falei com o usuário, quando eu ouvi lá a persona, ela me falou que isso não é uma preocupação, que ela hoje está olhando para isso. Pô, e não tem ninguém falando disso. Então, isso é um pouco de branding. Então, a proposta de valor também traz um pouquinho do branding. Eu achei que ficou um pouco complexo de entender na vida real, sabe? Assim, pô, tô começando agora a minha empresa e eu quero fazer um produto que tenha proposta de valor. Tá. Posso fazer um comentário sobre isso? Por favor. Porque assim, por que é complexo? Porque a gente, empresário, empreendedor, não está acostumado a se fazer essas perguntas. Tá ligado? Tipo assim, essa linguagem que a gente tá falando aqui não deveria ser a complexa, deveria ser a original, tá ligado? A primeira conversa. Só que o que acontece é, os times de fundadores muitas vezes estão apegados no o que eu vou fazer. Tá ligado? No entregável que eu vou olhar e vou falar, é um sistema que faz isso. Ponto eletrônico. Só que a discussão não nasce disso, ela nasce do que a Kalina tá falando. Quem eu vou atender? Né? O que eu vou entregar para essa pessoa? Né? Por que ela precisa de mim? Quais são as dores dela? Como o mercado não está acostumado a fazer isso, observar, estudar, pensar, né? A gente está acostumado a dar resposta antes de pensar o problema. Então, aí acaba que fica complexo, porque a expectativa de quem está nos ouvindo ali falar sobre produto e marketing é de que a gente saia falando, cagando regrinha, né? Você vai usar o método tal para você definir o seu persona. Depois você vai pegar o método tal. Mas não é isso. É justamente o que a gente está falando aqui, que é um trabalho investigativo, um trabalho estratégico, que aí por isso... Por isso que ele tem que ouvir. E por isso que eu falei, eu fiz essa lavagem de roupa suja aqui meio, né, pro mercado, de, cara... Se uma empresa não consegue fazer uma boa coordenação de marketing e produto, pode saber, o problema está na estratégia. Porque é ali que nasceu o marketing e é ali que nasceu o produto. Você entendeu? É como, tipo assim, pensa numa família que é disfuncional. A família tem 4 membros dessa família, ela é disfuncional. Você acha que ela é disfuncional porque nesse jantar agora que aconteceu, as pessoas gritaram umas com as outras? Ou porque lá atrás... Uma pessoa parou de falar com a outra, uma pessoa parou de elogiar a outra, uma pessoa parou de dedicar um tempo de qualidade no final de semana para estar com a outra. É isso que tornou a família disfuncional. Então, o que eu quero jogar na mesa é marketing é tão estratégico, produto é tão estratégico, que eles são reflexo dessas dinâmicas estratégicas das empresas. E como a maioria não tem uma boa dinâmica estratégica, o que é uma boa dinâmica estratégica? Um conselho dos fundadores que vai sentar trimestralmente, pelo menos, para falar assim, para onde a gente está indo? O que a gente faz? O que a gente faz bem? O que está ruim? Quem que a gente é? Quem a gente é? Quem são nossos concorrentes? Onde eles melhoraram? Onde a gente piorou? O mercado, ele não para, igual a Kalina falou. A expectativa do teu usuário sobre o teu produto não para. E agora, né, o mercado está mais maluco nesse sentido, porque a cada mês isso pode mudar. Né, de alguma forma, ou muito ou pouco, mas a cada mês isso está mudando. Então, você está falando do seu produto com o mercado. O seu produto, o seu cliente, a visão dele do seu produto, ele pode assinar hoje e daqui a um mês está achando horrível. É o que está acontecendo comigo. Porque ele viu outra coisa que está fazendo muito melhor. Então ele fala, caraca, eu achava isso muito bom, agora eu estou achando uma porcaria, porque olha o que esse outro está fazendo. Aí o que acontece? Se a tua empresa não tem um time de liderança, um time de fundadores, um board, um conselho, que tem essa capacidade de pensar a estratégia, repensar, fazer reuniões como uma nessa mesa aqui. Cara, o que a gente está acertando? O que está ruim? Onde que as coisas estão indo mal? Pá, se a diretoria não faz isso, é óbvio que produto e marketing vão dar errado do começo ao fim. Você entendeu? Porque aí eu vou estar criando um produto para uma persona. A Kalina vai falar assim, não, mas eu estou querendo comunicar, mas... Não. Aí ela vai falar, não, mas o produto não está funcionando por causa disso. Eu vou falar, não, mas a métrica de sucesso está aqui, ó, o OKR está batido. Ela vai falar, não, mas... A galera aqui tá odiando e não tá convertendo. A nossa taxa de conversão piorou. Fala, não, mas o meu OKR tá batido. Por isso que o problema é a estratégia. Sacou? Então a culpa é do terceiro elemento que faltou aqui. Exato. Você, que nos ouve. É isso. Você já passou por situações assim na vida real? Todo dia. É o dia a dia. Eu já comentei que eu trabalho em startup há 12 anos. E, cara, eu acho que isso é o mais difícil na startup. Você tá sempre com um desafio novo na sua mão para equilibrar, com uma oportunidade nova para equilibrar, porque muitas vezes você tá descobrindo um mercado que até então não existia. Né? No caso da AI, isso fica muito explícito, mas foi assim com o SaaS, é assim
com outros produtos. Sim. Esse é o produto mais legal de trabalhar, tá? Assim, é desgastante, eu falei dos anos de cachorro, mas assim, não existe nada mais legal do que trabalhar com produto de inovação, né? Que é justamente isso. Todos os dias você vai pro mercado, toma um tapa na cara, às vezes bate cola e o mercado compra e explode e dá certo. Então, eu acho que... Mas sobre a gestão, né? Que a gente está falando da estratégia. Minha dúvida ficou assim, na prática, como que você percebe isso, sabe? Você fala, isso aqui é estratégia. Então, é que isso distrai a gestão. Com facilidade, assim, não é culpa do empreendedor, não é culpa do startupeiro. Exato, assim, cara, ele não tem estratégia, dá para entender, porque as coisas vão sendo colocadas na cara dele o tempo todo e dá a impressão sempre. Eu sinto que a maioria dos empreendedores sofre de FOMO mesmo. De tipo, cara, tem uma oportunidade o mercado aqui. Inteiro, né? Por que eu não tô indo olhar aquilo ali? Eu tinha esse foco aqui até ontem. Os investidores, cara. Se você olhar o investidor, o que o investidor cobra do startupeiro? E aí, qual que é a visão de vocês sobre IA? Cara, às vezes, pro teu negócio, a IA ela vai ser um facilitador, mas não vai estar no core. Pelo menos não agora. E não tem que estar. E tudo bem, exato. Mas aí isso deixa o cara louco, né? O empreendedor. Velho. Então, às vezes, é difícil olhar pra dentro e olhar pro básico. Isso que a gente tava falando do Value Proposition. Eu acho que eu enrolei um pouco, mas o Value Proposition, ele tá basicamente entre o teu produto e o teu cliente. É isso. Existe um Canvas que funciona muito, né? Esse tipo de... É o BME, o Business Model Canvas, não? Não, é o Value Proposition Canvas. É só pra isso. Isso, ele é só pra isso. E ele é justamente esse espelhamento. Tem um presentinho de um lado, que é um quadrado. Do outro lado tem uma bolinha. E aí, nesse lado aqui, você tem a visão do cliente com os jobs to be done dele. Os gain creator, os pain points. Os pontos de dor dele. Os ganhos que ele vai ter. E do outro lado, você tem o teu produto. Então, você tem a lista de features, o que ele gera de valor e o que ele cura de dor. É isso. E aí, você tem esse endereçamento. E o que acontece no meio desse caminho aqui é a proposta de valor. Desse lado, você tem o posicionamento. Do lado do produto, você tem o posicionamento. E aqui, você tem o que o mercado está olhando. Então, a proposta de valor é justamente isso. É o casamento entre a tua empresa e o mercado. Exato. Mas você e o cliente que você faz. Oxe. Tem que fazer. Tem que fazer. Senão, ela não consegue trabalhar como marketing se não fizer. E eu não consigo trabalhar como produto se não fizer. A gente, inclusive, já fez juntos. Eu e o Edu, já fizemos juntos isso. E eu acho que tem que ser uma tarefa conjunta. Sim, marketing pode assumir, produto pode assumir. Mas o ideal é que seja uma tarefa conjunta. Porque produto... Assim, eu tenho que tirar o chapéu para os produteiros. Eles sabem falar com o cliente de um jeito diferenciado. Como assim? Assim, eu acho que explorar a dor ali de um jeito... Tipo, cavar e ouvir o que o cliente não está falando. Porque, especialmente nos mercados de inovação, o teu cliente não vai falar, olha, eu tenho essa dor que você pode resolver assim. Porque ele nem consegue ter noção e clareza sobre a própria dor. Isso que a gente está falando dos empreendedores não olharem para dentro, não terem direcionamento estratégico, acontece em todo tipo de negócio. Não é só startup. Então, muitas vezes, eu estou me referindo mais ao B2B, pensando agora, né? Você vai conversar com outro empreendedor que é teu público-alvo, que está dentro do teu ICP, teoricamente... Ele não faz ideia de uma dor que ele tem, latente. Ele identifica ela de outras formas. Consequências você, dela, consequências dela. E às vezes... E o produteiro bom, ele tem essa malícia. Porque ele tá de fora ali e consegue perguntar até entender. E o marqueteiro... Eu tinha um chefe, um CEO de uma das empresas onde eu trabalhei, que ele falava o seguinte: o bom marqueteiro é um péssimo vendedor. E o bom vendedor é um péssimo marqueteiro. O que significa? O marqueteiro é apaixonado pelo produto. O bom produteiro não é. Ele quer sempre quebrar. E o bom produteiro... O bom produteiro tem que prestar atenção na dor e no cliente. Que é a parte vazia, né? Pensa que o que a Karina falou da conexão, tem o termo, né? Fit de produto e mercado, vamos falar em português. Então, você tem um lugar onde tem um vazio... E tem o que você vai trazer para preencher esse vazio, para que haja essa conexão. Quando você é o produteiro, você tem que se apegar ao vazio. Porque você fala, cara, eu vou levar algo para se conectar. Para entender o que é. Exato. Quando você é o marketing, você tá olhando para o mercado e falando, eu preciso de algo para encaixar aqui.
para que esse cara queira contratar, queira consumir o nosso conteúdo, queira estar perto, queira se qualificar como um lead. Então, é isso que ela falou. Só que aí, um parênteses rápido sobre esse assunto. Ela falou o bom produteiro. Que aí é, de novo, fazendo crítica à minha classe, digamos assim. Cara, a gente tem que escutar, velho. Não dá pra fazer isso sem escutar. Porque senão o que acontece? O marketing tá aqui na mesa, na nossa reunião. Finge que isso aqui é uma reunião que a gente vai definir o plano desse trimestre de produto e marketing. Ela precisa que eu traga informação. Pra ela falar, caraca, animal, velho, vamos trabalhar com isso de tal forma. Se eu trouxer informação que a fonte não é confiável, ou seja, não é o cliente, não é o time de atendimento que está percebendo vários problemas nas funcionalidades, não é uma oportunidade real, se eu trouxer algo da minha cabeça, cara, eu ferro o trabalho dela. É. Sacou? O da sua cabeça você diz assim, o cara fala, tive ideia genial. Caraca, eu tava aqui, mano, olhando para os nossos concorrentes, pensando tal, e eu tenho que fazer isso. Cara, essa é a minha única fonte. Tem um autor que eu gosto muito, que é ele é ex-engenheiro do Google, esqueci o nome, mas tem um livro que é The Right It, que é a coisa certa. Ele fala assim, cara, se a sua única fonte de dados para produto é o dado dos outros, other people's data, ele chama, você não tem nada. Porque a fonte é a mesma coisa que você fazer uma pesquisa eleitoral, tá ligado? Só que ao invés de você ir lá e fazer a coleta de informação na rua, você vai falar, não, meu concorrente fez uma pesquisa, eu vou pegar os dados dele e usar para guiar a minha campanha. Você é doido? Como é que ele fez essa pesquisa? O que ele perguntou? Tinha alguém lá na frente de outra pessoa na rua, perguntando para uma pessoa em quem que ela vai votar. Ele perguntou assim, você quer votar no fulano de tal, sim ou não? Porra, foi assim feita a pesquisa? Ou você lembra o nome de algum candidato? Você já tem a sua intenção definida? Isso muda tudo. Olha como ele é malandro. É essa sagacidade da pergunta. Mas e aí a gente tem que ser bom só nisso, pô. Entendeu? Pegar boas informações, gerar boas informações, seja com as outras áreas, seja com a diretoria, seja com o cliente, para trazer isso pra mesa e a gente pensar junto. Não, de novo, não eu decidir, pra gente pensar junto. Aí o problema é, o mercado ele carece desses produteiros bons. Então, produteiro tem. Tem um cara que manja de agilidade, de Scrum, disso, daquilo, já fez curso de não sei quantas escolas de produto. Show de bola. Agora, faz uma entrevista com esse cara aqui, ó, com esse usuário aqui. Agora. Fala com ele. Não fala, velho. Tá ligado? Então, tipo assim, aí cria o grande problema, que é, se o produto não traz bons dados pra mesa, aí, né, eu falei mal da estratégia quando ela não é bem definida. Mas se o produto não traz bons dados pra mesa, como é que você faz estratégia? Quem que é o bom produteiro, Edu? Quem que é o bom produteiro? Em que sentido? No que ele... Eu tenho as minhas opiniões. Na formação, nas competências... Características? Cara, eu acho que ele tem que ser uma pessoa muito fuçadora e curiosa. E, cara, igual eu tô falando, não tem como fugir disso. Tem que ter uma escutativa muito boa, velho. É o cara de tecnologia? É o desenvolvedor? Não necessariamente. Não necessariamente. Tipo assim, eu acho que os melhores produtores que eu conheci não eram de tecnologia, tá ligado? Tipo assim, você pode até ter a formação em algum momento da sua carreira como, né, estudou ciência da computação, sei lá o quê, beleza. Mas eu vejo muito mais esse perfil de fuçar, de escutar. Tipo assim, modéstia à parte, né? Eu me considero bom no que eu faço. Eu vim de vendas, pô, tá ligado? Eu estudei engenharia civil, mas eu comecei vendendo. E eu, na verdade, comecei criando startup. Vendo o que era não fazer produto direito, tá ligado? Aí me quebrei a cara. E eu acho que isso trouxe um exercício de humildade, de falar assim, tá, então não é só ter ideia, tá ligado? Só ter ideia, eu provei que não funciona. Então tem algo mais, além da ideia. E aí você se força, aí como eu fui vender, eu me forcei a entender o que as pessoas queriam comprar e como que eu ia vender. E aí você começa a escutar. E aí eu acho que isso é um atributo, cara, que o produteiro tem que ter. Porque se você não consegue escutar, você já trabalhou com venda também bastante, você faz venda. Pô, como é que você senta numa mesa com um cara pra vender uma coisa pra ele sem saber o que ele quer comprar? Você não vende, pô, tá ligado? Você chegar, então, eu tenho esse copo é muito massa. Sem partir dele. Né? Porra, não, tipo assim, mano, e aí, velho, como é que... E aí você tem uma empresa, você tem copo na sua empresa? Que tipo de copo? O que vocês costumam beber? Bebida quente, fria? Pá, me conta melhor, você tá feliz, como é que vocês usam eles? E aí eu posso encontrar uma oportunidade, tá ligado? Então, spinzinho ali, o spin selling. O spin selling. Então, pra mim, antes de falar de qualquer qualificação técnica,
que eu acho que isso sobra no mercado, o que falta é o contrário. São habilidades comportamentais, principalmente relacionadas a esse senso de humildade e de escuta. Porque de ideia o mercado tá cheio, tá ligado? De vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, de gente falando muito, o mercado tá cheio. Precisa de gente parando, olhando, escutando e pensando, tá ligado? Pra mim esse é o bom produteiro. Uma das coisas que, assim, parênteses aqui, que me incomoda é quando a pessoa vem reunir e fala assim, deixa eu te mostrar meu produto. Eu já falo assim, eu nem quero ver. Aí fala, nossa, como você é grosso. Um vendedor, né? Você fala? O cara vem, abre o produto, deixa eu te mostrar meu produto. Fala, mas por que eu quero? Pra que eu quero? Exato. E quanto mais a gente não te roda... ganha, né? Não ganha. Não ganha o teu tempo. tempo. Eu vou parar minha vida pra ver o teu produto. Eu não tô afim. Exato. Né? E quanto mais a gente roda nesse mercado, mais fica claro o quanto a grandeza está em chegar na reunião ouvindo. É humildade. Acima de tudo, acima de técnica, porque é técnica também, tá ligado? Pra persuasão, pra você criar ganchos, etc. Mas acima de tudo é humildade, pô. Eu tô querendo te ajudar a resolver o seu problema e eu vou te cobrar por isso. Qual é o seu problema? Tá ligado? Se não, não tem como começar, velho. Sacou? Senão você não dá o primeiro passo. Tá, então ficou claro que algumas coisas pra mim, vou recapitular pra ver se a gente tá na mesma página, porque ainda tem uma parte que tá faltando no meu raciocínio aqui. Então, primeiro que tudo começa ali na estratégia, né? Não sei se é isso. A estratégia tem que estar alinhado com marketing, venda e produtos. Então, a falha da estratégia pode atrapalhar as duas áreas. Aí o produteiro aí, acabou de trazer aí vários pontos importantes e problemas que fazem o produteiro não ser bom, né? O cara que faz tudo isso que você falou. E o marqueteiro e o vendedor? Quais são as falhas naturais que vêm assim, contínuas, né? Falando da mesma forma, a gente podendo expor como que a gente pode identificar um marqueteiro ruim ou um vendedor ruim, ou falhas comuns que pode fazer a gente ser melhor. Tá. Eu acho que essas características que o Edu citou, assim, de você assumir coisas sem conversar com o mercado, sem validar com o mercado, também são falhas comuns dentro do marketing. Então, o marketing veio ali, né, da receita de bolo da publicidade. E aí, a gente veio e desmistificou isso com o marketing digital. Só que virou a receita de bolo do inbound. Então, o que dá certo em um mercado, não necessariamente dá certo em outro mercado. Mas então, o que significa a estratégia de bolo do inbound? A estratégia de bolo do inbound é o que foi muito preconizado, né? Foi empacotado, digamos, pela HubSpot e aqui no Brasil foi muito permeado, trazido pela Resultados Digitais, que é uma estratégia super válida, ela funciona muito bem no mercado. Hoje existem várias empresas que fazem, agências que fazem, que é você ter criar uma rede de relacionamento. Na verdade, ela vem de uma teoria, né, de um cara genial do marketing, que é o Seth Godin, que é você criar relacionamentos de valor por meio de conteúdo de valor, para você transformar esse mercado em clientes. Então, você transforma aqueles que te ouvem em clientes, né? E existem várias estratégias dentro disso, né? Existem várias formas de você conquistar isso. Você precisa ter uma estratégia ali de atração, de conversão e de fidelização depois, né? De engajamento e depois de venda. Então, e ela é uma receita de bolo para uma boa parte das equipes de marketing, assim. Mas não necessariamente essa régua ela é a mesma para todos os mercados, e ela funciona da mesma forma para todos os mercados. Ou os canais não são os mesmos para todos os mercados, né? Os canais de marketing, eles não precisam ser utilizados da mesma forma. Então, o marqueteiro receita de bolo, assim, não funciona. Na minha visão, assim. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que encaixar e tem que adaptar ali? Ele tem que estar disposto a errar e acertar. Eu acho que o marqueteiro bom, ele não é orgulhoso também, tem que perder um pouco do brio ali de, cara, eu vou testar isso aqui. Vamos ver se cola. Vamos testar. E eu acho que é muito teste e aprendizado, assim. Então, tem uma escola aí de Growth Marketing que ela diz isso, eu vim dela, assim. Então, para mim, é o marketing que funciona, que é o marketing baseado ali no método científico. Então, você faz hipóteses do que pode funcionar, conhecendo lá a tua proposta de valor, o teu mercado-alvo, e daí você testa isso, você hipotetiza, pensa em experimentos para validar ou invalidar essas hipóteses, cria um experimento,
com um escopo pré-definido, um tempo pré-definido e resultados esperados, mede. Eu cheguei, eu melhorei um pouco meus resultados porque eu testei essa estratégia aqui, esse canal, essa campanha, esse modelo de anúncio, sei lá, o mínimo do mínimo lá, testei uma cor diferente do botão na landing page. Então, eu testei uma coisa diferente porque eu achei que ia trazer mais resultado. Eu trouxe mais resultado? Beleza, então eu aprendi o que com isso? E eu volto e documento. E aí que venho para o vendedor bom também, o vendedor ruim. O vendedor bom, ele gera inteligência para a empresa, eu acho. Além de saber escutar o cliente, de entender o que o cliente precisa, o trabalho dele é falar com o mercado. Olha que loucura. Tipo assim, porque é tão difícil para tantas áreas, é difícil às vezes para o marketing. Pô, vamos ouvir a persona, vamos conversar com o mercado. A área de produto às vezes tem dificuldade de marcar a entrevista. O trabalho do vendedor é conversar com o mercado todo dia. Ele está conversando. Vale muito isso, né? Vale muito. Então, o valor disso para o negócio é impressionante. Hoje, com a IA, a gente consegue documentar muito do que o vendedor fala. Facilitou muito esse trabalho. Mas ainda é trabalho do vendedor ter essa malícia de entender do que o meu lead, né, o meu prospect, a minha oportunidade ali tá falando para mim, o que eu posso aproveitar disso de valor para o negócio, para gerar mais valor para a empresa, para gerar mais receita, para gerar mais produto, né? Investir em produto é investir em retorno depois. Então, eu acho que é isso. Essa visão é a visão de impacto, assim, sabe? De que a tua área, ela não tá sozinha. E eu acho que isso permeia todas as áreas dentro da tecnologia. É muito importante que todos se sintam parte. E aí você falou da questão estratégia. Eu lembrei daquela frase que não se sabe a atribuição, então não vou dar atribuição, que é a cultura come estratégia no café da manhã. Nossa. Cara, a cultura, ela vai fazer... A gente falou, né, do empreendedor que não pensa na estratégia. E eu fiquei aqui pensando, cara, mas muitas vezes eu já tive isso, de não ter a estratégia ali bem alinhada. E eu tinha um CEO de uma das startups onde eu trabalhei, inclusive da Agora, que foi vendida para TOTOS. O cara não chegou em qualquer lugar, né? Então, e ele falava assim, eu não acredito nesse planejamento estratégico de 1 ano. A gente tinha OKR, né? Criou outros mecanismos ali de gestão e de acompanhamento de resultado. Mas ele investia muito em cultura. Então, eu acho que a cultura da startup, ela vem antes até dessa estratégia de alinhamento. Porque quando a cultura, ela converge para essa visão de produto, de continuidade, de processo, de experimentação, de humildade. Pô, se humildade é um valor da tua startup... Tipo, se aprender com os erros é um valor da tua startup, você já matou um produteiro e você já conseguiu aqui um bom produteiro, um bom marqueteiro. Exato. Porque como que isso é criado na cultura? Você falou agora de cultura, trouxe mais um elemento. Como é que isso isso é difícil, se conecta? Mano. Então, eu tava falando pro Edu, né? Pô, como é que eu há 2 semanas, esse papo aqui todo surgiu de uma ligação minha, um WhatsApp meu pro Edu, falando assim, Edu, vamos fazer um benchmarking? Como que a gente implementa a cultura de produto, assim? E essa é a pergunta de R$1 milhão. Mas agora, repensando aqui, eu não sei se a cultura tem que ser de produto ou de marketing. Talvez ela tenha que ser desses valores certos, que são os valores das boas startups. Que é exato. isso. Caraca. Matou. Tipo, aprender com erro, ter uma escutativa, ouvir o seu cliente. O customer centric. O que é o customer centric? Estar disposto a resolver a dor do cliente. Sim. Fazer com que o cliente esteja satisfeito. Então, quando você vai colocando esses pontos que são de cultura e que parecem besteira, mas você vai colocando esses pontos, você como empreendedor vai aplicando eles, aprende a aplicar eles na tua empresa. Desenvolve o olho ali, cara, o RH é parceiro nisso também. Porque o RH ele tem que saber contratar essas pessoas. Ele tem que saber contratar o cara de produto que é humilde. Exato, e que muitas vezes não vai ter a certificação. Eu estou, inclusive, te ajudando aí, produteiro que está ralando para conseguir vaga. Às vezes o cara não tem a certificação. Ele não tem, mas você consegue ver numa conversa que ele está olhando para o lugar certo. Tá ligado? Ele não está ali falando de, não, é porque eu conheço de métodos isso, métodos aquilo, eu, tá ligado? Já atuei com isso, aquilo. Cara, o que mais galera de produto gosta é usar terminho para se qualificar. Mas, cara, tanto faz, velho. Me conta uma vez que você descobriu uma dor, você mesmo, do usuário, e isso virou um produto ou uma funcionalidade. Aliás, a galera não tem isso, velho. Vem de ideias, de roadmap, tá ligado? E aí, só corroborando com o que a Kalina falou, cara, eu gostei muito desse negócio. Você falou da cultura, tá ligado? Porque, assim, o que eu vejo? Isso aí
No final do dia, o que é isso? Para mim, isso é o seguinte. Reunião de apresentação de resultado do time de produto e marketing, vamos botar, para a empresa ou para a diretoria. Aí a galera tem 20 slides. 19 slides contam a história. Contam o trajeto, os erros e os acertos. E o slide final apresenta o resultado. Se você vai apresentar isso, e aí agora eu, founder da empresa, diretor, ficar moscando aqui nos 19 minutos. Aí fala, não, mas e aí, deu certo, não deu certo? Como é que vendeu, não vendeu? A cultura. Parabéns, você destruiu a cultura. Caraca. Você entendeu? Porque a cultura... dia, né? É isso, aí que tá. A cultura, por isso que é difícil, você entendeu? E aí, por isso que empresas que têm isso muito bem feito se diferenciam tanto das outras, tá ligado? Porque é muito difícil de fazer, velho. É literalmente todos os dias, todas as horas, nos exemplos pequenos e nos exemplos grandes. Se esse diretor... tá no diretor. Se ele ficou ali moscando... Cara, o bom diretor é o diretor que vai ficar ali, slide 2, a gente fez um teste lá, cara, como é que foi formatado esse teste, velho? Explica melhor, só pra eu saber se teve viés ou não. Explica exatamente a técnica, como as premissas vocês usaram para formatar o teste, para eu entender se vocês testaram o que vocês estão falando que vocês testaram, ou se vocês podem ter cometido algum vacilinho e a gente não vai considerar esse resultado. Isso é o valor. O resultado que está no slide 20, ele é a consequência dos 19 primeiros slides, que foi o tempo de trabalho inteiro do time. O resultado é um númerozinho que a gente escolheu monitorar, mas pode ter tido um outro que a gente descobriu no meio do trimestre que sentiu um impacto gigantesco. Eu não aumentei a conversão, mas o tempo de sessão na página triplicou. Caralho, isso diz algo. Quem que é esse público que está consumindo o nosso conteúdo por mais tempo? Você entendeu? Agora, se esse diretor, se esse gestor de área não ouviu os 19 minutos, não tem como ele cobrar do time dele. Porra, mas vocês também, sei lá, cara, não estão escutando o usuário. Não escuta o usuário, não se aprofunda, não testa. Pô, vocês não são criativos. Gente, a criatividade é justamente esse erro que vai te obrigar a pensar em algo diferente. Não é a sua vontade de ser, né, criativo. Não, você tem que resolver um problema. Você fez um teste e deu errado, deixa eu pensar. Caraca, galera, o tempo passou muito rápido. Passou. Eu vou fazer mais uma última pergunta aqui para vocês, que é a nossa pergunta lá do início do programa. Se você é um founder que está começando agora, né, como que fica essa estrutura de uma nova startup, uma startup que começou, que pode agora se adaptar a isso que vocês falaram hoje? Mas antes de eu passar para vocês, se você está vendo esse vídeo aqui em casa até aqui, por favor, curte, compartilha, manda aí pra galera que é produteira, que é marqueteiro, pro seu... É polêmica, esse papo aqui você pode mandar para um bando de gente, ixi, vai fazer... gestor que dorme na vai mandar várias mensagens aí de graça. É isso. O cara que tá na call aqui no celular, né? Exatamente, que não tá prestando atenção no do colega, né? É boa. Então essa pergunta vai pros dois. Pô, tô começando agora, ou acabei de começar, ou tô aquele patinando que eu não saio do lugar. E aí, o que tudo isso, como que a gente pode adaptar isso tudo que foi conversado para esse início? Posso falar primeiro para você encerrar com chave de ouro? Ai, aí agora é uma pressão, né? Não, mas eu acho o melhor. Pode, eu tô sempre aqui, eu sou da casa, eu tô sempre aqui falando minhas besteiras, vamos deixar a mensagem da Karina como a do final. Mas, cara, tipo assim, pra mim, velho, não tem como fugir disso. Sinto falta do mercado sendo mais humilde, tá ligado? Eu falo mercado, todo mundo que se predispõe a empreender, sacou? Que empreender, velho, é você resolver o problema dos outros, cara. É só isso, você entendeu? Então, pra mim, a mensagem principal é, se você, enquanto empreendedor, enquanto fundador, enquanto até intraempreendedor, você não está exercitando toda semana essa humildade de parar e falar o que eu não tô pensando, o que eu não sei, quem que eu não escutei, tá ligado? Todas essas partes do que eu não estou fazendo, ao invés das que eu estou fazendo, se você não parar pra refletir elas, você vai continuar igualzinho, entendeu? Então, tipo assim, pro bom e pro ruim, se você já se acha o melhor profissional do mundo, parabéns, então continue assim, você já chegou lá. Agora, se você pensa assim, cara, realmente eu posso melhorar, cara, o exercício começa aí, sacou? O que eu não estou fazendo, o que eu estou vacilando, onde eu estou deixando buraco. Porque aí é igual a Karina falou. Na cultura, você consegue direcionar as coisas para estarem melhor. Se você não fizer esse olhar, não tem PPT, bicho. Não tem, tá ligado? Não tem conversa motivacional que você vai fazer para sua equipe que vai resolver, tá ligado? Esse é o meu ponto de vista. Boa.
Kaline. Eu acho que já responderam essa pergunta melhor do que eu. Simon Sinek fala, comece pelo porquê. Acho que é isso. Eu acho que Boa. por que a sua startup veio ao mundo, sabe? Por quê? E esse porquê, ele responde os teus valores, que vão escrever a tua cultura. Ele responde a dor que está aí no mundo e que você quis resolver, a dor que está no mercado, que está no teu cliente. Então, eu acho que comece pelo porquê. É um bom livro. Caraca, muito boa essa. E eu acho que é um bom primeiro passo, assim. As coisas estão caóticas, vão piorar. Mas eu acho que se você tiver os valores ali no lugar certo da tua empresa, as coisas vão crescer e funcionar. Então, começando pelo mercado, começando pelo produto, valores. Pô, excelente. Então, ao contrário do que o Pablo Marçal fala, que é comece pelo como, a gente tá falando aqui, né? Tem isso, é? Ele fala, comece pelo como. Não, comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Pô, beleza. Muito obrigado, Kalina. Pô, programa massa demais de participar. Obrigado mesmo. Visão também. Valeu, galera. Você que tá em casa e gostou do vídeo, a gente faz esse programa semanalmente, então tem vários outros aí falando sobre o ecossistema de startup. E dia 16 de setembro agora vamos ter o nosso encontro presencial. Você tá convidadíssimo. Vamos se ver por lá. Vamos também o convite pra Kalina deixar as redes dela, pro pessoal que quiser te encontrar na internet aí, acho que vale. O meu LinkedIn é Kalina Reno, é a minha rede profissional. Boa. Eu preservo a minha vida privada no Instagram. Boa, amém. Excelente. Bom demais. Beleza, obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal.